Sempre que você faz uma oração para Deus, você tem a certeza que Ele vai te ouvir? Será que alguma coisa impediria Deus de ouvir a nossa prece? É no programa Escola Bíblica, agora. Olá, tudo bem com você? Que alegria estarmos juntos mais uma vez. Estamos começando mais um programa Escola Bíblica. Quero saber como é que foi seu final de semana. Como é que foram as coisas? Tudo tranquilo? Como é que você está iniciando sua semana? Seu primeiro dia de atividades ou segundo? Talvez você tenha trabalhado ontem. Eu espero que você esteja bem, que tudo esteja bem aí na sua casa. E se as coisas não estão do jeito que você gostaria, não esqueça de uma coisa. Nem sempre nós estamos do jeito que queremos, mas o Senhor está conosco do jeito que nós estamos. Vou repetir, porque eu gosto muito dessa frase. Nem sempre nós estamos do jeito que queremos, mas Deus está conosco sempre do jeito que nós estamos. Por isso, o Senhor está contigo neste momento. Tenha certeza disso. Obrigado por sua companhia, obrigado porque você está com a gente, obrigado porque você acompanha o programa Escola Bíblica. Estamos começando hoje o segundo estudo desta nova temporada, Deus me ouve, e a gente vai explorar, aprofundar o tema da oração. Como estamos numa escola, eu quero lhe oferecer o nosso guia de estudos. Isso mesmo, você pode receber aí na sua casa. Vou olhar para essa câmera aqui, ó, porque aqui você tem uma ideia um pouquinho do que é o nosso guia. Ele está sendo folheado ali, você vê além da preparação, a arte, os textos que o pastor Leidivan preparou, a forma como esse estudo está apresentado, de forma diferente, né? A gente tem aí perguntas ao longo do estudo, temos textos para completar ao longo do estudo, que vão proporcionando para a gente melhor entendimento. Por isso, peça seu guia de estudos. Isso mesmo, manda uma mensagem agora para o nosso WhatsApp da Escola Bíblica, 12982444449. Mande uma mensagem neste momento. Quero receber o estudo. Já vai ser enviado para você um link. Clicou no link, preenche seu cadastro, escolha o estudo, Deus me ouve, e aí você vai receber aí na sua casa, gratuitamente, o nosso guia de estudos. Ele é gratuito por quê? Porque tem um patrocínio dos Anjos da Esperança, que são aqueles doadores que estão junto com a gente na missão da Novo Tempo de levar a mensagem de salvação a todos os lugares. Lembrando também que você, além de mandar a mensagem por WhatsApp, você pode ligar no horário comercial, 0 Operadora 12 21 27 31 21. A equipe de atendimento, as meninas estarão lá prontas para receber a sua ligação. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Ou ainda pode acessar o nosso site, que é novotempo.com/escola bíblica. Aí preenche o cadastro, escolhe o estudo bíblico Deus me ouve e recebe aí na sua casa. Você vai crescer ainda mais no conhecimento sobre esse tema, que é essencial para a nossa vida. Não sei se você acredita nisso ou não, mas a oração, o conversar e ter a certeza de que você está sendo ouvido e o Senhor vai amparar você, isso dá para a gente vida, dá razão para a existência. Falando em oração, vamos conversar com Deus rapidamente para a gente iniciar o nosso estudo, pedir ao Senhor que nos dê
entendimento. Lembrando que o guia de estudos ele tem um único objetivo. Qual é? Nos conduzir ao entendimento da palavra. Por isso, hoje nós vamos começar aqui, ó. Nós vamos estudar o segundo tema. Deus sempre me ouve. É o tema de hoje, tá bom? Vamos orar? Pai, obrigado porque estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua palavra. Corre da vida, dos compromissos, da busca pelas coisas, não podem tirar da gente esse momento de concentração e como é importante a gente parar, meditar, aprender, crescer no conhecimento da Tua palavra. Por isso, acalma nosso coração. Acalma o coração dos nossos telespectadores. Talvez eles tenham muitos desafios, angústias, sofrimentos. Pai, que eles tenham a certeza de que o Senhor está olhando para eles. Eu suplico isso. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Como eu tenho mencionado, nesta temporada nós estamos estudando um tema, então nós temos uma diversidade de textos. Então a gente vai um pouco aqui, um pouco ali, ainda que eu tento explicar um pouco sobre o contexto que aquele texto está inserido. Porque a nossa compreensão verdadeiramente do texto bíblico se dá quando a gente explora o contexto do texto, tá bom? Vamos lá, quero recapitular aqui rapidamente com você o que a gente viu na semana passada, que foi o estudo número 1, foram as 4 primeiras aulas deste tema. Então, que foi um privilégio restaurado. Vamos resgatar aqui, talvez você esteja assistindo pela primeira vez aí o programa. No estudo número 1, nós abordamos que a comunicação com Deus era uma comunicação direta, objetiva, não havia nenhuma barreira. Com a entrada do pecado, essa comunicação se tornou indireta, mas Deus resgatou o seu contato com o ser humano, ou seja, Deus proveu formas de o ser humano conversar com ele. Quais são essas formas? Deus fala, no Antigo Testamento especificamente, falou através de profetas. Lembrando que no Novo Testamento nós também temos a referência, e nos últimos dias o Senhor falaria também através de profecias, através da revelação dos profetas. O Senhor também fala através de Jesus Cristo, o Senhor fala também através do Espírito Santo e através da sua palavra. Eu não explorei esse assunto aqui, mas é importante a gente lembrar que o Senhor pode também dar visões, dar sonhos, se isso for importante para aquele momento e se não estiver revelado já na sua palavra, tá bom? Mas vamos lá, essas são basicamente as formas que a gente entendeu na semana passada. Outro aspecto que a gente considerou é que nesse resgate a gente aprende que a oração é uma via de mão dupla. Então é Deus falando e Deus fala e eu ouço. Eu falo e Deus ouve. Por que eu enfatizei um pouquinho, o Guia de Estudos apresenta isso? Porque a gente tem a tendência de ter a ideia de que oração eu falo e Deus tem que me ouvir e me atender. Não. A gente percebe que Deus também quer me falar e a gente explorou isso e eu tenho que estar com o coração disposto a ouvir. Ou seja, eu falo e Deus responde, né? Deus me fala e eu vou interagindo com Deus. Esse é um processo que eu preciso entender na oração. Então é só para você ter uma ideia de como isso é importante, como é importante para a gente entender o que vem pela frente. Ficou claro para você? Está claro para você que você coloca as coisas diante de Deus e Deus responde para você. Mas Deus pode te dizer também. E hoje eu li um pensamento interessante de que a melhor oração talvez seja aquela que eu não falo nada. Ou seja, eu me coloco diante de Deus. E eu quero ouvir o que Ele tem para me dizer. E na semana passada a gente explorou um pouquinho essa ideia
de que a oração não é para mudar Deus de uma atitude que Ele queria fazer. Não, porque Ele sabe todas as coisas, Ele é soberano, mas a oração é a entrega para eu entrar no universo de Deus e entender que existem percepções que eu tenho que talvez sejam percepções equivocadas e que eu preciso crescer no entendimento dessas percepções. Então vamos lá, vamos explorar agora o tema número 2. Já temos uma base do que é a oração. Será que Deus sempre me ouve? E eu quero explorar alguns detalhes importantes com você. Será que Deus condiciona minha oração para que Ele possa atender? Para que Ele possa me ouvir? Será que é uma troca que Ele faz comigo? Se Ele sabe todas as coisas, se Ele quer modificar o meu coração, será que Ele condiciona? E se eu seguir todas essas condições, Ele vai me atender? Vamos aprofundar isso lendo o texto, começando com Isaías capítulo 59, verso 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Veja só o texto inicial do capítulo 59 de Isaías. Há uma disposição de Deus em me atender, em me ouvir. Verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Aqui a gente começa a ter uma percepção. Primeiro, Deus está disposto a me ouvir. Ele está pronto a me atender. Mas a gente percebe que os meus pecados encobrem o rosto dele de olhar para mim e do seu ouvido em ele me atender. Vamos lá, verso 3. Por que isso acontece? Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras e a vossa língua profere maldade. Eu queria que você tivesse um olhar aqui. Esse não é o olhar da condição. Deus não está condicionando que Ele não vai me ouvir por isso. Não. Você percebeu? Eu crio uma barreira entre eu e Deus com aquilo que eu estou vivendo. Por isso que no verso 3 faz uma sucessão de ações equivocadas. Dá para entender? Ainda não? A gente vai para o intervalo. E na volta a gente vai explorar isso e você vai ver como é interessante. É rapidinho. Estamos juntos, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Aqui a gente tem a oportunidade de estudar a Bíblia, de parar, nós temos nosso guia de estudos e de aprofundar o entendimento daquilo que Deus deseja para a gente. Eu não sei se você acredita ou não, não sei se você acredita na Bíblia ou não, se você acredita em Deus ou não, mas eu queria te convidar, abra seu coração. Eu gosto de dizer uma frase, já falei algumas vezes, faz tempo até que eu não digo. O Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Abra seu coração, abra. Eu tenho certeza que você vai se impressionar nas coisas que você vai começar a ter noção e naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Quero mandar alguns abraços. É tão bom quando a gente tem a oportunidade de ler os seus recadinhos, seu áudio. É tão gostoso, sabe? A gente acaba ficando mais perto. Essa é uma escola, não estou vendo você, só você está me vendo.
mas quando eu fico ouvindo os áudios, fico imaginando quem é a pessoa, sabe? Mais ou menos como acontecia quando a gente ouve o rádio. E eu trabalhei muito tempo na locução de rádio, e aí as pessoas ficavam ouvindo e também imaginando. Quando a gente encontrava o pastor, imaginava isso. E eu fico imaginando você quando leio o seu recado ou quando ouço os seus áudios. Então vamos lá. Boa noite, pastor Gilmar. Aqui é Marcílio Dias, de Vitória, no Espírito Santo. Você foi pastor aqui na Igreja Central, isso mesmo, Igreja Adventista. Um forte abraço. Um forte abraço, Marcílio. Foram momentos maravilhosos. Tenho saudade dessa terra linda que é o Espírito Santo, um litoral excepcional, uma gastronomia, ó. Boa noite, pastor, que Deus continue lhe abençoando. Não sou membro, não sou da comunidade adventista, mas não perco um programa, que legal. Uma benção, me ajuda muito a entender a palavra de Deus. Sou de Itapecerica da Serra, que legal. Independente da nossa crença, o que importa para a gente aqui é estarmos juntos na busca pelo conhecimento da palavra. Obrigado por sua audiência. Boa noite, pastor. Manda um alô para minha sogra, a Nádia, daqui de Coremas, na Paraíba. Assistimos todo dia o programa. Um abraço para a dona Nádia, um abraço para todos os queridos da Paraíba. Vamos lá? Vamos voltar aqui para a gente explorar um pouquinho esse tema. Lembra no verso 1? O Senhor está pronto para ouvir, o Senhor quer te ouvir, só que os teus pecados causam separação. Deus não vai te ouvir por causa dos seus pecados, diz o verso 2 aqui, ó. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O grande detalhe aqui está comigo, não está com Deus. Por quê? E aí vem o verso 3. Porque as vossas mãos é que estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os seus lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Lembra o contexto de Isaías? O contexto do livro de Isaías é um contexto onde um povo havia abandonado a Deus e o Senhor diz o que iria acontecer com eles através do profeta. Então o problema não estava com Deus. O problema estava na prática que o povo tinha. Porque, lembra bem, o conceito da semana anterior, a oração é uma via de mão dupla. Então, eu peço algo para Deus, mas o meu proceder é incoerente. Eu estou separando, estou dizendo para o Senhor, Senhor, me abençoa, só que eu não estou ligado com Deus. Entenda que Deus não é uma condição que Deus está estabelecendo. Deus quer falar para mim, Deus quer modificar as minhas ações. Eu posso chegar ao Senhor, e a gente tem uma série de salmos, chegar ao Senhor e clamar, Senhor, pequei contra Ti, me ajuda. Eu posso fazer a súplica de Davi, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Dá para entender a diferença? Não é, Deus não está dizendo assim, seja perfeito e eu vou te ouvir. Não é isso. É, seja humilde, reconheça e clame a mim. Porque a modificação precisa acontecer no seu coração. E isso quem pode fazer? O Espírito Santo. Dá para entender? Há um outro exemplo que eu quero colocar para vocês que está no livro de Jeremias. Mais uma vez, agora o profeta Jeremias fala para um povo que está distante dele. Um povo que até prospera em alguns aspectos, mas prospera de forma ilícita. E diz o verso 14, tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor, nem oração, porque não os ouvirei, quando eles clamarem a mim, por causa do seu mal. Você está dizendo assim, mas Deus, peraí, Deus está sendo duro com esse povo. Mas olha, se a gente voltar, por exemplo, ao verso 8, olha o que diz, mas não atenderam e nem inclinaram
o seu ouvido, antes andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno, pelo que fiz cair sobre eles todas as ameaças dessa aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas não cumpriram. Deu para entender o texto? Aqui é importante, olha. Eles andaram cada um segundo a sua dureza do seu coração. Dá para você entender? O problema não está com Deus. Como a oração quer modificar o meu coração, eu preciso me submeter ao Senhor, me entregar a Ele, reconhecer as minhas falhas, reconhecer os meus erros. Deus está pronto a me ouvir. Mas como tem sido o meu proceder? Eu tenho que me derramar de forma sincera diante de Deus. E aí, me permita gastar um minutinho aqui, só para fazer uma pequena reflexão. Eu queria que você gravasse aqui isso. Na semana passada eu falei que a oração é uma via de mão dupla. E hoje eu queria dar uma outra ideia para você. Oração não é um ato isolado. Não é um ato isolado da prática cristã. Isolado, deixa eu só apagar aqui. Não é um ato isolado da vida cristã. Não. A oração é vida. A gente tem a tendência de separarmos, de cumprirmos como uma prática, sabe, assim, agora eu oro e agora eu saio. Não, a gente vai explorar isso no guia de estudos. Por isso que eu deveria orar sempre, sempre, porque a vida cristã, ela não é departamentalizada, colocada em caixinha, sabe? Eu coloco aqui, agora aqui eu sou cristão. Não. E a oração faz parte disso. Todas as áreas da minha vida estão ligadas. Por isso que a oração deve dirigir cada momento. Eu posso estar no meu trabalho, em algum momento ter um contato com meu Deus. Eu posso, em algum momento, ter a necessidade de estar ligado ao meu Deus. Por isso, queria que hoje você refletisse um pouquinho sobre isso. O que tem sido a prática da oração para você? É o que os textos revelam para a gente. O indivíduo continua numa vida de pecado, de erro, pecado e erro. As suas mãos estão sujas de sangue, diz o texto. Mas ele diz assim: Senhor, me atende. Deus quer que a oração me transforme. Por isso, a prática da oração é a vida, é o todo, é o resultado do todo. Está claro para você? Não é uma troca, não é uma barganha. Orar é um ato contínuo de entrega. E eu quero te convidar nesse momento. Nós não somos perfeitos, nós temos nossos erros, nossas falhas. Quem está falando para você é alguém imperfeito. E eu sei que aí do outro lado não tem ninguém perfeito. O Senhor diz assim, ó, venha, seja quem você é, autêntico, não faça de conta, porque eu sei quem você é. Vamos orar nesse momento, suplicando ao Senhor para que através do Espírito nós sejamos autênticos, que a gente diga para Deus o que realmente a gente necessita e quem nós somos. Pai do céu, ajude-nos a crescermos no conhecimento da palavra, ajude-nos a sermos autênticos na nossa oração,
que a gente não queira viver uma vida agindo uma coisa e falando outra, não. Que a gente reconheça os nossos erros. Todos nós pedimos perdão por nossas faltas, pelos nossos pecados. Perdoa-nos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.